Senhor dizendo essas palavras. Perguntaram o que eu vim fazer aqui. Eu vim falar com Deus. Vim falar com Deus. Perguntaram o que eu vim fazer aqui. Vim falar com Deus. Vim falar com Deus. Vim falar com Deus. Vim dizer pra Deus que eu sou dele e ele é meu. Vim falar com Deus. Vim dizer pra Deus que eu sou dele e ele é meu. Perguntaram o que eu vim fazer aqui. Vim falar com Deus. Vim falar com Deus. Perguntaram o que eu vim fazer aqui. Vim falar com Deus. Vim falar com Deus. Vim falar com Deus. Vim dizer pra Deus que eu sou dele e ele é meu. Vim falar com Deus. Vim dizer pra Deus que eu sou dele e ele é meu. Vim falar com Deus. Vim dizer pra Deus que eu sou dele e ele é meu. Vim falar com Deus. Vim dizer pra Deus que eu sou dele e ele é meu. É meu, é meu, é meu, é meu, é meu, é meu, é meu. Meu irmão, não abra mão de Deus, não abra mão de Deus, porque você é dele, porque você é dele, ele é seu, ele é seu. Sou do meu amado, o meu amado é meu, meu amado é meu. Eu abro mão do mundo, mas eu abro mão de Deus. Vim falar com Deus, vim dizer pra Deus que eu sou dele e ele é meu. Vim falar com Deus, vim dizer pra Deus que eu sou dele e ele é meu. É meu, é meu, é meu, é meu, é meu, é meu, é meu. Meu irmão, não abra mão de Deus, não abra mão de Deus. Você é dele, porque você é dele, é seu. Eu sou meu amado, meu amado, meu amado é meu, meu amado é meu. Eu abro mão do mundo, eu abro mão do mundo, eu abro mão de Deus. Vim falar com Deus, vim dizer pra Deus que eu sou dele e ele é meu. Vim falar com Deus, vim dizer pra Deus que eu sou dele e ele é meu. Vim falar com Deus, vim dizer pra Deus que eu sou dele e ele é meu. Vim falar com Deus, vim dizer pra Deus que eu sou dele e ele é meu. Vim falar com Deus, vim dizer pra Deus que eu sou dele e ele é meu. Vim falar com Deus, vim dizer pra Deus que eu sou dele e ele é meu. Aplauda ele. Aleluia, glória a Deus. É isso que viemos neste domingo fazer. É para isso que preparamos esta noite, sentados na sala, no sofá, no quarto, em pé, nos lugares da nossa casa. É isso que nós viemos declarar neste mês especial da família, que nós somos dele e ele é nosso. Amém? Abra comigo a sua Bíblia no Salmo de número 47. Eu gostaria de ler com você apenas os 2 primeiros versículos, que diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele dá enquanto dormem. Aos seus amados ele dá enquanto dormem. Descanse no Senhor. Diga todos os dias: eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Viva para declarar estas palavras, independente do momento que você está vivendo. Declare: eu sou do meu amado, o meu amado é meu, a minha família pertence a Jesus. Jesus é o nosso Senhor e o nosso Salvador. É isso que vamos declarar, não só neste mês da família, mas em todo o tempo. Nós somos do Senhor e Ele é nosso. Amém?
feche os seus olhos, comece a falar com o Senhor. Diga a Deus: eu abro o meu coração nesta hora para declarar que o Senhor é meu e eu sou seu, que a minha família é tua. Em nome de Jesus, queremos sim, Pai, repousar, descansar seguro nos seus braços de descanso, nos seus braços de amor, este amor maravilhoso, este amor verdadeiro, este amor imensurável, que não falha e não vai ser agora, que Ele nunca falhou e não vai ser agora que vai falhar. Aleluia, te entregamos, Senhor, as nossas vidas. Te entregamos, Senhor, este momento, em nome de Jesus, porque sabemos que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. O teu amor não falha. Declara essas palavras em nome de Jesus. Diz: nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, teu amor não falha. Sabe por quê? Ele não falha. Aleluia! Tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me ama. Teu amor não falha. Jesus, teu amor não falha. Aleluia. Se o vento é forte e profundo o mar, tua presença vem me amparar. Teu amor não falha. Sabemos, Deus, que é difícil, difícil é o caminhar. Nunca pensei que eu fosse alcançar. Teu amor não falha. Tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me ama. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Oh, Jesus, Jesus, Jesus. Esse amor maravilhoso, insondável, grande, imensurável, não falha. Nunca falhou, não falha e não falhará. Ele é por mim, Ele é por você, Ele é pela nossa casa. Ele está o tempo todo cuidando, vigiando, guardando, promovendo e fazendo com que tudo coopere para o bem daqueles que amam a Deus. E tudo coopere para o meu bem.
amor não falha, não. Aleluia, contamos, Deus, com este amor que não falha. Contamos com este amor, Deus, que não falha, que não perde uma só batalha. Este amor que guarda as nossas casas, guarda as nossas famílias, guarda a nossa entrada e a nossa saída. É neste amor que queremos nos enraizar. É neste amor que queremos fincar passos firmes. É nesta rocha que queremos estar, inabalável, rocha inabalável. É nela, é em Ti, Senhor, nosso rochedo, nossa cidadela, nossa torre forte, nosso porto seguro. É em Ti, Senhor, que queremos estar. É em Ti, Senhor, que queremos estar em todo o tempo e declarar que Tu és a nossa canção, Tu és o nosso Senhor, a nossa salvação, o único digno do nosso louvor, do nosso amor, da nossa vida. Aleluia, vamos declarar que Ele é digno, somente Ele é digno. Amém. Aleluia. Esta canção, só Tu és, Senhor, digno do meu louvor, só Tu és, Senhor, digno da minha vida, Tu és, Senhor, ó, eu sou Teu. Declare: nome sobre todo nome, nome sobre todo nome é o Teu Jesus. Fonte da salvação, só Tu és, Jesus. Digno da minha vida Tu és, digno da minha vida Tu és, Jesus. Ó, eu sou Teu, ó, eu sou Teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Vamos declarar mais uma vez: digno desta canção, Tu és, Senhor. Declara: digno desta canção, só Tu és, Senhor, digno do meu louvor, digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Da minha vida Tu és digno, Pai, digno da minha vida Tu és, Senhor. Ó, eu sou Teu. Nome sobre todo nome, nome que é sobre todos é o Teu Jesus. A nossa fonte, fonte da salvação, só Tu és, Jesus. Tu és digno, Senhor, da nossa vida, digno da minha vida, Tu és, Jesus. Ó, eu sou Teu, ó, eu sou Teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração
e não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Declarei: só tu és santo, santo, santo tu és, Senhor, só tu és santo. e a terra está cheia da tua glória. E não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus, só tu és santo. Declare que Ele é santo, amada igreja. Só tu és Declare que Ele é o Rei, Ele é o Senhor da sua vida, da sua casa, Não há da sua outro família. como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Da bateria, Só tu és santo, santo, só tu és santo, e não há outro como tu, não há outro como tu, Senhor, te não há adoramos. outro como Senhor, declaramos as tuas maravilhas. não há outro Declaramos as como tuas obras. Jesus. Declaramos, Só Pai, tu és e o Senhor reina. E santo, nada foge ao teu controle. só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Não há outro como nosso Deus. Não há outro como tu, Senhor. Não há outro, Pai. Nada foge ao teu controle. Nós declaramos as tuas maravilhas. Declaramos a tua fidelidade sobre o nosso país, sobre a nossa nação, sobre o nosso mundo. Declaramos que nada foge ao teu controle. Declaramos que as nossas famílias pertencem ao Senhor, o único digno de honras, glórias e louvor. O único que é santo, aleluia. Eu te convido a dar um glória a Deus na sua casa, dar um abraço apertado na sua família e declarar, queridos, não há outro como o nosso Deus. Amém? Fique com essa palavra e receba também a palavra do nosso Deus. Aleluia. Amém. Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou, quando há fraqueza em mim. E que seguro estou, se frágil eu me sentir. Que não estou só, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim, eu creio sim.
1 Coríntios 1:10. Irmãos, peço pela autoridade do nosso Senhor Jesus Cristo que vocês estejam de acordo no que dizem e não hajam divisões entre vocês. Sejam completamente unidos num só pensamento e numa só intenção. Josué 24:15. Se, porém, não agrada vocês servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir, se aos deuses que seus antepassados serviram, além dos Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e minha família serviremos ao Senhor. Provérbios 17:6. A coroa dos idosos são os filhos dos filhos, e a glória dos filhos são os pais. Êxodo 20:12. Honre seu pai e sua mãe, para que se prolonguem os seus dias de vida na terra. Salmo 127:3-5. Os filhos são um presente do Senhor, eles são uma verdadeira bênção. Os filhos que o homem tem na sua mocidade são como flechas nas mãos de um soldado. Feliz o homem que tem muitas dessas flechas, ele não será derrotado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Olá pessoal! Hoje eu vou falar sobre a família. Os pais são especialmente instruídos por Deus para preparar seus filhos na instrução e na disciplina do Senhor. Esse é um trabalho sério e às vezes difícil, mas com resultado eterno. Hoje nós vamos ler Efésios 6. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vos, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Que o Senhor fale nos corações de todos. Tchau! Será abençoada minha descendência, frutificará a tua presença, com bom perfume meus filhos irão perfumar todas as nações, todas as nações. Serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Boa noite, irmãos. É com muita alegria que nós nos reunimos mais uma vez nessa noite para celebrar o nome do Senhor, para compartilhar da palavra do nosso Deus. Que tenha sido um dia abençoado na presença do Senhor aí na sua casa, em família. A oportunidade que nós temos de estar no nosso lar, no aconchego do nosso lar, junto com os nossos familiares. E assim como nós fomos abençoados pela manhã com a palavra do Senhor, nós temos a firme convicção de fé de que nessa noite nós também seremos abençoados pela palavra de Deus. Se você puder abrir a sua Bíblia em Gênesis 31, nós queremos compartilhar de uma temática que é de volta para casa. De volta para casa. Quando Jacó está retornando à casa dos seus pais. Gênesis 31, a partir do versículo 1, diz assim: Então ouvia Jacó os comentários dos filhos de Labão, que diziam: Jacó se apossou de tudo que era de nosso pai, e do que era de nosso pai, juntou ele toda esta riqueza. Jacó, por sua vez, reparou que o rosto de Labão, seu sogro, não lhe era favorável, como anteriormente. E disse o Senhor a Jacó: Torna a terra de teus pais e a tua parentela, e eu serei contigo. Então Jacó mandou vir Raquel e Lia ao campo para junto do seu rebanho e lhes disse: Vejo que o rosto do vosso pai não me é favorável como anteriormente, porém o Deus de meu pai tem estado comigo. No versículo 14 diz assim: Então responderam Raquel e Lia e lhe disseram: Há ainda para nós parte ou herança da casa do nosso pai?
não nos considera ele como estrangeiras? Pois nos vendeu e consumiu tudo o que nos era devido. Porque toda a riqueza que Deus tirou de nosso pai é nossa e de nossos filhos. Agora, pois, faze tudo o que Deus te disse. Então se levantou Jacó e, fazendo montar seus filhos e suas mulheres em camelos, levou todo o seu gado e todos os seus bens, que chegou a possuir, o gado de sua propriedade que acumulara em Padã-Arã, para ir a Isaque, seu pai, à terra de Canaã. Tendo ido Labão fazer a tosquia das ovelhas, Raquel, a sua filha, furtou os ídolos do lar que pertencia a seu pai. E Jacó logrou a Labão, o arameu, não lhe dando a saber que fugia, e fugiu com tudo o que lhe pertencia. Levantou-se, passou o Eufrates e tomou o rumo da montanha de Gileade. Somente até aqui, e de maneira expositiva, nós vamos compartilhar mais alguns versículos, mas vamos orar ao nosso Deus entregando esse momento nas mãos do nosso Senhor. Te damos graças por essa noite, Senhor, pela oportunidade de estarmos mais uma vez na Tua presença, reunidos em nossos lares, compartilhando da Tua palavra, e que o nosso coração esteja preparado como uma boa terra arada pelo louvor, pela adoração, para a recepção da semente poderosa da Tua palavra, e que a Tua palavra, como uma boa semente, ao cair no nosso coração, ela possa frutificar a 30, a 60 e a 100 por um, para que o Teu nome seja glorificado nas nossas vidas. É a oração que nós fazemos e assim a ministramos em nome de Jesus e para a glória de Deus. Amém. Amém. Bom, irmãos, nós sabemos que Jacó, ele é uma figura emblemática da Bíblia. O homem que foi escolhido desde o ventre de sua mãe Rebeca. Jacó, todos nós sabemos que era neto de Abraão, filho de Isaque, que se tornou o pai das 12 tribos de Israel. E nesse contexto de Gênesis 31, de Gênesis 30, Gênesis 28, de Gênesis 32, retrata um dos maiores dramas vivido por Jacó, que foi um contexto de crise familiar. E nós vamos compartilhar como que de maneira extraordinária Deus agiu na vida dessa família para que a restauração chegasse a esse lar. Mas eu quero que algo fique muito firme na sua mente, muito aceso na sua mente, a temática que nós vamos compartilhar nessa noite, que é de volta para casa. E como pano de fundo, nós queremos que você entenda que Jacó, antes desse momento aqui, Jacó, por orientação da sua mãe, a sua mãe com quem ele tinha uma relação, nós podemos dizer, uma relação aglutinada, que tem a ver com alguém que está muito conectado, não tem nada a ver de maneira distinta, mas eles estão muito conectados. E Jacó, por orientação da sua mãe, ele engana seu pai para que ele se aposse da bênção da primogenitura que era do seu irmão Esaú. E com essa atitude, Jacó, nada mais, nada menos, ele semeou o ódio do seu irmão, que desejava matá-lo, e fazendo-se necessário que ele fugisse da casa do seu pai Isaque. Então ele foge da casa do seu pai para que ele não fosse morto pelo seu próprio irmão. Mas quero te chamar a atenção para um fato interessante. Quando nós vemos a atitude de Jacó, quando ele começa a enganar por influência da sua mãe, o seu pai, roubando a primogenitura do seu irmão Esaú, nós achamos que essa atitude de Jacó era uma atitude de um rapaz imaturo, era a atitude de um rapaz inconsequente, foi a atitude de um rapaz que se deixou levar pela influência da sua mãe. Mas quero que você entenda que nesse momento em que Jacó está fugindo da casa do seu pai, ele tem nada mais do que 71 anos de idade. E dentro desse pano de fundo nós podemos tirar a nossa primeira lição. E que primeira lição é essa?
que nem sempre idade cronológica é sinônimo de maturidade espiritual. Veja que Jacó tem 71 anos, mas apesar de ter 71 anos, ainda é solteiro, vive de maneira aglutinada com a sua mãe, debaixo das barras da sua mãe, influenciado totalmente pela sua mãe, e tem uma atitude totalmente imatura e totalmente inconsequente. Para que você entenda que Jacó tinha 71 anos de idade, quando ele foge da casa do seu pai, ele tem 71 anos. E ele passa 20 anos na casa do seu sogro, quando ele decide voltar para a casa do seu pai. Então, 71 mais 20, 91. E quando ele está voltando para a casa do seu pai, nasce o seu filho, José, o José do Egito. E todos nós conhecemos a história de que José, ele foi vendido pelos seus irmãos para uma caravana quando ele tinha 17 anos de idade. Então, se Jacó tinha 71 anos, ficou 20 anos na terra do seu sogro, com 91 anos, e aos 91 anos nasce o seu filho, que foi vendido com 17 anos, 91 mais 17, 108. José, quando estava no Egito, até que ele se tornasse governador do Egito, ele ficou lá por 22 anos. Foi depois dos 22 anos, ele estando no Egito, que ele chama seu pai. Então, 108 mais 22, 130. E a Bíblia vai nos dizer que quando José chama seu pai para estar com ele no Egito, naquele tempo de escassez, diz a Bíblia que Jacó esteve com seu filho José no Egito por 17 anos, somando assim 147 anos. Foi a idade em que Jacó morreu. Veja que interessante, uma atitude imatura de alguém que tinha uma idade cronológica já avançada. E na fuga de Jacó da casa do seu pai, todos nós sabemos que ele tem uma experiência com Deus, e essa experiência está relatada na fuga de Jacó em Gênesis 28, em que ele tem uma visão de uma escada e ele faz uma oração quando ele acorda, onde ele faz da pedra o seu travesseiro, e ele diz algo interessante: o meu Senhor, o Deus de Abraão, o meu avô, e o Deus de Isaque, o meu pai. Até então, entenda que o Deus que ele conhecia era o Deus do seu avô Abraão e era o Deus do seu pai Isaque. E depois, quando Jacó está nessa fuga, que ele chega em Padã Arã, onde ele se encontra, onde ele visualiza a sua futura esposa Raquel, que estava retirando água do poço, que os pastores não estavam deixando ela retirar água do poço. Então ele interfere, fazendo com que Raquel pudesse tirar a água do poço, e foi uma paixão à primeira vista. Então Jacó se apresenta ao seu sogro Labão, dizendo que queria casar-se com Raquel, mas a história vai nos dizer que havia uma regra naquela família, e que regra era aquela, que naquela família só casa quem primeiro trabalha. Isso é um princípio. Naquela família, que era a família de Labão, os que se tornaria sogro de Jacó, havia uma regra. E que regra era essa? Só casa quem primeiro trabalha. Hoje em dia existem muitas pessoas que querem primeiro casar para depois trabalhar. Mas naquela época fazia-se necessário primeiro trabalhar para depois casar. E a história vai nos dizer que Jacó trabalha, e trabalha 7 anos para o seu sogro Labão, para que ele pudesse casar-se com a sua filha. E diz que depois, quando ele termina esse período de trabalho, no seu dia de casamento ele se casa, mas à noite, na câmara nupcial, o seu sogro Labão introduz na câmara nupcial, não aquela por quem Jacó havia trabalhado, que era Raquel, mas ele introduz na câmara nupcial Lia, que era a filha mais velha de Labão. E a Bíblia vai nos dizer que Lia não era tão bela quanto Raquel. E quando Jacó acorda, ele se espanta e ele vai cobrar o seu sogro o que havia acontecido. E aí o seu sogro Labão diz: olha, nessa casa
tem um outro princípio. Além de você precisar trabalhar antes de casar, aqui também a gente casa primeiro a mais velha e depois a mais moça, a mais jovem. E Jacó fica triste, mas porque ele amava tanto Raquel, ele decide trabalhar mais 7 anos, ou seja, trabalhou 14 anos para que pudesse casar com a mulher com quem ele sonhava e desejava. E interessante que ele não só trabalha 14 anos para que ele pudesse casar com Raquel. A Bíblia vai nos dizer também que Jacó trabalhou durante 6 anos após esses 14 anos para que ele pudesse ter as suas posses, as suas riquezas, os seus rebanhos, totalizando assim 20 anos na casa do seu sogro. E nós sabemos que de toda maneira Labão, o seu sogro, ele queria passar Jacó para trás. E essa era uma crise familiar. Estava estabelecida aqui uma crise familiar. E é nesse momento de crise familiar que Jacó decide voltar para a casa do seu pai Isaque. E eu gostaria de nessa noite tirar algumas lições dessa volta de Jacó para a casa do seu pai. Bom, o primeiro aspecto que eu gostaria de compartilhar são as razões. Se você tem uma caneta aí na sua casa, anote. O primeiro aspecto são as razões que levaram Jacó a voltar para a casa do seu pai. As razões que levaram Jacó a voltar para casa. A primeira razão é porque Jacó se tornara uma persona non grata no meio familiar, no ciclo familiar. A primeira razão que levou Jacó a voltar para casa foi porque Jacó se tornara uma persona non grata no seu ciclo familiar. No versículo 1 e 2 que nós lemos, nós vemos algo interessante e que Deus, de maneira extraordinária, um milagre da parte de Deus, através da vida de Jacó, fazendo com que a sua família estendida, que é a família do seu sogro, ela fosse poderosamente abençoada com bens materiais. Era a bênção de Deus que estava sobre Jacó, que fazia com que a casa do seu sogro prosperasse. Mas, e interessante a gente pensar também que o próprio Labão reconhecia isso, porque em Gênesis 30, no capítulo anterior que nós lemos, no versículo 27 e no versículo 28 diz assim: Labão respondeu a Jacó: ache eu mercê diante de ti, fica comigo. Olha só o que Labão, o sogro de Jacó, está dizendo para ele: que eu possa achar mercê, que eu possa achar graça diante de você, Jacó, fica comigo. Por que Labão queria que Jacó ficasse com ele? Tendo experimentado que o Senhor me abençoou por amor de ti, diz Labão a Jacó. E disse ainda: fixa o teu salário, porque eu vou te pagar. Veja que Labão reconhecia que toda a prosperidade que havia chegado à sua casa era por amor de Deus a Jacó. Mas Jacó, ele decide voltar. Uma das razões que fez Jacó voltar para a casa do seu pai é porque Jacó se tornara uma persona não grata naquela família. Porque no versículo 1 e no versículo 2 do capítulo 31 que nós lemos, diz assim: então ouvia Jacó os comentários dos filhos de Labão, que diziam: Jacó se apossou de tudo que era de nosso pai, e do que era do nosso pai ajuntou ele toda essa riqueza. Jacó, por sua vez, reparou que o rosto do seu sogro Labão já não lhe era favorável, como anteriormente, como nós lemos anteriormente no versículo 27 e 28 do capítulo 30. Então é interessante nós pensarmos que houve um desgaste nesse relacionamento. Por quê? Porque eles estavam convivendo ou vivendo juntos durante 20 anos.
Então, durante esse período aqui do capítulo 31, Jacó se tornara uma persona non grata. O que é isso? Uma persona non grata. É nada mais, nada menos do que uma pessoa que não é mais bem-vinda. Uma pessoa que não é mais querida no ambiente familiar. E quando a gente vê o versículo 1 do capítulo 31, ele começa a ser acusado pelos filhos de Labão, os seus próprios cunhados, dizendo assim: olha, ele está se enriquecendo por causa da riqueza dos nossos pais. Ele não só está tirando aquilo que é do nosso pai, ele está tirando aquilo que é nosso. E interessante que a construção de pensamento dos filhos de Labão influenciou Labão também, porque no versículo 2 diz: Jacó, por sua vez, reparou que no rosto de Labão já não lhe era mais favorável, como anteriormente. Veja que não há palavra na boca de Labão contra Jacó, mas a leitura corporal que Jacó faz do seu sogro já denota que ele já não era mais bem-vindo naquele lugar, como anteriormente o era. E por que se estabeleceu uma crise familiar? Bom, essa crise familiar ela foi estabelecida por questões financeiras. E é muito interessante a gente pensar sobre isso, porque é uma área que hoje aflige tantas famílias, e uma das razões que fez com que Jacó saísse ou abandonasse a casa do seu sogro e retornar à casa do seu pai, foi porque se estabeleceu uma crise financeira, fazendo com que ele não fosse mais bem visto naquele lugar. Mas uma segunda razão que fez com que Jacó voltasse para a casa do seu pai, além da questão financeira, está aqui no versículo 3. E disse o Senhor a Jacó: torna a terra dos teus pais e a tua parentela, e eu serei contigo. Bom, se a primeira razão da volta dele é porque ele se tornou uma persona não grata, a segunda razão da sua volta foi porque o próprio Deus mandou ele ir embora. Veja que interessante. O próprio Deus manda Jacó ir embora. Jacó, torna a terra dos teus pais e a tua parentela, e eu serei contigo. Foi uma ordem de Deus atrelada a uma promessa: eu serei contigo. E daqui a gente tira uma lição. E que lição é essa? A bênção sobre a vida de Jacó seria em decorrência da sua obediência. Veja, a bênção decorrente da obediência. Jacó, você é uma persona não grata, mas agora sou eu que estou mandando. Volta para a casa dos teus pais, porque quando você voltar, eu vou ser contigo. E o segundo aspecto dessa volta de Jacó, que eu quero compartilhar, primeiro as razões, e agora eu quero compartilhar dentro dessa volta qual foi a estratégia que Jacó usou para voltar para a casa do seu pai. Qual estratégia Jacó usou para voltar para casa? Bom, nós vamos ver aqui que a primeira estratégia que Jacó usa para voltar à casa do seu pai é compartilhamento de decisões e apoio das esposas. Veja que interessante. A primeira estratégia, já que faz-se necessário voltar à casa do meu pai, que estratégia eu preciso usar dentro do meu contexto familiar para voltar para a casa do pai? A primeira estratégia que ele usa é compartilhamento de decisões, e ele busca apoio das suas esposas. Versículo 4 ao versículo 8 de Gênesis 31. Acompanhe comigo a leitura, por gentileza. Então, Jacó mandou vir Raquel e Lia ao campo para junto do seu rebanho, e lhes disse: vejo que o rosto do vosso pai não me é favorável como anteriormente, porém o Deus de meu pai tem estado comigo. Versículo 6. Vós mesmas sabeis que com todo o empenho tenho servido ao vosso pai, mas vosso pai me tem enganado e por 10 vezes me mudaste o salário,
Porém, Deus não lhe permitiu que me fizesse mal nenhum. E lhe dizia: salpicados são o teu salário. Então todos os rebanhos davam salpicados. E se dizia: listados são o teu salário. Então os rebanhos todos davam listados. Veja que interessante. Jacó está voltando. E qual é a estratégia que Jacó usa para voltar para casa? Compartilhamento de decisões. Veja que ele manda chamar Raquel e Lia da onde elas estavam para junto do rebanho de Jacó. O que Jacó está fazendo aqui? Jacó, na verdade, ele está retirando as suas esposas do centro de conflito. Jacó está retirando as esposas do núcleo, do olho do furacão, do centro de conflito, porque o clima nessa família já estava tenso. Então Jacó manda chamar as suas mulheres até ele. E o que ele faz quando ele chama as mulheres até ele? Ele compartilha questões pessoais. Jacó compartilha decisões pessoais. Jacó compartilha questões que são de foro íntimo. Ele diz: olha, vejo que o rosto do vosso pai não me é favorável como anteriormente. Ele mudou o meu salário 10 vezes. E interessante que Jacó, em momento nenhum, ele tentou colocar as suas esposas, a Raquel e a Lia, contra o pai delas, Labão. Veja, Jacó, quando ele compartilha com as suas mulheres, ele compartilha algo de foro íntimo. Ele não tenta fazer com que a imagem de Labão fosse desconstruída na vida das suas filhas. E nós vamos ver que quando Jacó tem essa atitude, no versículo 14 que nós lemos, respondeu Raquel e Lia e disseram a Jacó: há ainda para nós parte ou herança na casa do nosso pai? Não nos considera ele como estrangeiras, pois nos vendeu e consumiu tudo o que nos era devido. Porque toda a riqueza que Deus tirou de nosso pai é nossa e de nossos filhos. Agora, pois, Jacó, está dizendo Lia e Raquel a Jacó: agora, pois, faze tudo o que Deus te disse. Jacó abre o coração, compartilha coisas de foro íntimo, não tenta desconstruir a imagem de Labão no coração das suas esposas. E interessante que quando ele tem essa atitude de compartilhamento e de buscar apoio nas suas próprias esposas, sabe o que acontece? É o que está aqui no versículo 14, 15 e 16. São as próprias esposas de Jacó que tiram as suas conclusões. Não foi necessário que Jacó construísse nenhum tipo de pensamento na mente das suas esposas. Elas mesmas tiraram suas próprias conclusões. E aqui a gente aprende uma outra lição muito importante. Que lição é essa? Nunca tente desfazer a imagem parental na vida do seu cônjuge. Porque existem muitos casais que quando entram em conflito, quando entram em crises familiares, o que eles fazem? Eles tentam desconstruir a imagem de um pai, de uma mãe, de um irmão na vida do seu cônjuge, como argumento dessa crise que eles estão vivendo. Jacó não faz isso. Jacó deixa que as suas esposas tirem as suas próprias conclusões. Jacó não tem nenhum tipo de desejo de alienar parentalmente as suas esposas, que é desconstruir a imagem parental na vida de alguém. Muitos pais, quando se separam, eles tentam fazer essa alienação no coração e na mente dos seus filhos, dizendo: olha, seu pai, ele não presta, seu pai me abandonou. Ou então um pai que tenta desconstruir a figura da mãe no coração e na mente de uma criança, dizendo: olha, a sua mãe me traiu, a sua mãe foi embora, a sua mãe nos abandonou. Mas existem também muitos cônjuges que tentam desconstruir a imagem de familiares no coração
dos seus cônjuges, dos seus maridos, das suas esposas. Jacó nos dá uma grande lição. E o que nós precisamos aprender, irmãos? Que quando nós estamos enfrentando uma crise familiar, assim como Jacó também estava enfrentando, Jacó discernia, Jacó entendia que as questões sanguíneas, elas têm muita força. Jacó entendia isso. E ele não tenta em momento nenhum desconstruir a imagem do pai de Raquel, do pai de Lia, apesar de, durante os 20 anos, ser enganado por ele. Veja que as razões da volta de Jacó para a casa do seu pai, porque ele se tornou uma persona não grata, ele já não era mais bem-vindo na casa do seu sogro por questões financeiras, mas uma razão também dele ter voltado foi por obediência à ordem de Deus, e a estratégia que ele usa para essa volta é justamente algo que nós precisamos aprender dentro de casa, que é o compartilhamento de decisões, buscando o apoio do nosso cônjuge. Mas uma outra estratégia que Jacó usa na sua volta foi a prudência, evitando o confronto e o conflito. Veja, Jacó usa de estratégias para voltar para casa. Compartilhamento de decisões, apoio da esposa ou das esposas, mas ele usa também de prudência, evitando o confronto e o conflito. Versículo 17 diz: Então se levantou Jacó e, fazendo montar seus filhos e suas mulheres em camelos, levou todo o seu gado e todos os seus bens que chegou a possuir, o gado de sua prosperidade que acumulara em Padã Arã, para ir a Isaque seu pai à terra de Canaã. Tendo ido Labão fazer a tosquia das ovelhas, Raquel furtou os ídolos do lar que pertencia a seu pai. E Jacó logrou a Labão, o arameu, não lhe dando a saber que fugia, e fugiu com tudo o que lhe pertencia. Levantou-se, passou o Eufrates e tomou o rumo da montanha de Gileade. Veja que interessante. Uma estratégia para Jacó voltar para casa foi exatamente prudência, evitando o conflito e evitando o confronto. Quando aqui no versículo 20 diz que Jacó logrou a Labão, lograr, ele pode ter muitos significados. Lograr pode ser enganar, lograr pode ser burlar, mas nesse contexto aqui, lograr significa se desviar ou fugir. Jacó, ele se desviou de Labão, o seu sogro, e fugiu. Por que Jacó fugiu? Jacó fugiu para evitar o conflito e o confronto entre as famílias. Preste atenção, irmãos. Jacó fugiu para evitar o confronto entre as famílias. Pergunto, que tipo de confronto? O confronto entre a família nuclear e a família estendida. Olha só que interessante. Jacó, ele usa de estratégias para voltar para a casa do seu pai. Compartilhamento de decisão, apoio da esposa, prudência, evitando o conflito, evitando o confronto de quê? Da família nuclear com a família estendida. Jacó, as suas esposas e os seus filhos fugiram para não se contenderem, para não conflitarem com a família estendida, o seu sogro, que é pai da sua esposa, os seus cunhados. Ele foge para evitar o confronto entre a família nuclear e a família estendida. Mais uma lição que nós podemos aprender com essa história para a nossa família. Que lição é essa? Existe momento que não é do confronto, e sim da prudência. Existe momento que não é do confronto, mas é o momento da prudência. É momento de evitar conflito, nem que para isso seja necessário fugir. Um grande princípio que nós precisamos aprender: por que às vezes
faz-se necessário essa prudência, evitando o conflito, nem que para isso seja necessário fugir. Por quê? Porque vão existir momentos em que o enfrentamento vai ter um custo muito alto. Vão existir momentos em que o enfrentamento vai ter um custo muito alto e pode trazer danos que são irreparáveis às nossas famílias. O confronto, em alguns momentos, eles podem trazer danos que são irreparáveis à nossa casa, que são irreparáveis ao nosso lar. E Jacó entendia isso, e de maneira prudente ele busca uma estratégia para voltar para casa. E que estratégia é essa? Prudência, evitando o conflito e o confronto. Agora, se Jacó entende isso, nós vamos aprender nesse contexto que existem pessoas nas famílias que elas pensam totalmente o contrário. Existem outros que sempre vão procurar o enfrentamento para a resolução de conflitos. Se Jacó, para a resolução desse conflito, ele resolve lograr se desviar, fugir para evitar o confronto, já o seu sogro Labão, ele era totalmente o oposto de Jacó. Para que ele pudesse resolver os conflitos, ele procura justamente o enfrentamento. E existem pessoas nas famílias que só têm essa metodologia de solução de problemas e de conflitos, que é justamente o enfrentamento. Eles procuram o enfrentamento para a solução ou para a resolução dos conflitos. Quando Jacó está fugindo e ele já está na montanha de Gileade, se você puder ir na sua casa acompanhar a leitura bíblica, a partir do versículo 22 diz assim: no terceiro dia, Labão foi avisado de que Jacó ia fugindo. Versículo 23. Tomando, pois, consigo a seus irmãos, saiu-lhe no encalço. Por 7 dias de jornada, olha só, por 7 dias ele traçou uma jornada e alcançou Jacó na montanha de Gileade. De noite, porém, veio Deus a Labão, o arameu, em sonhos, e lhe disse: guarda-te, Labão, não fales a Jacó nem bem nem mal. Alcançou, pois, Labão a Jacó. Este havia armado a sua tenda naquela montanha. Também Labão armou a sua tenda e seus irmãos na montanha de Gileade. Veja que interessante. Enquanto uns procuram como estratégia de resolução de conflitos a prudência, evitando o confronto, existem outros que vão buscar justamente esse confronto. Foi o que Labão fez. Labão, quando soube que Jacó havia ido embora, havia voltado para casa, ele não se conforma, e para que esse conflito fosse resolvido, o que ele fez? Ele foi atrás do enfrentamento. E quais foram as características desse enfrentamento? Quem busca esse tipo de enfrentamento tem que características na sua vida? É interessante nós olharmos que no versículo 26 diz assim: e disse, depois de alcançar Jacó, e disse Labão a Jacó: que fizeste? Que me lograste e me levaste as minhas filhas como cativas pela espada? Olha só o que Labão está dizendo. O que você fez, Jacó? Você forçou pela espada que minhas filhas saíssem da minha casa para que fossem com você? E interessante que quem usa como estratégia o enfrentamento para a resolução de conflitos, ele tem algumas características. E que características são essas? Ele tem a capacidade de fazer a inversão de valores, sempre no sentido de acusação. Veja que as filhas de Labão, elas haviam constatado, por questões próprias, de que haviam sido enganadas, usadas, usurpadas, vendidas, exploradas pelo seu próprio pai. Mas
a visão que o seu pai tem no enfrentamento para se defender na resolução do conflito, qual é? É inverter esses valores e acusar Jacó, dizendo: Jacó, as minhas filhas, elas preferem estar na minha casa. Por que que você, a espada, tomou as minhas filhas e está levando elas embora? Por quê? Quem tem essa capacidade de resolver os seus conflitos com enfrentamento, ele traz essa marca, essa característica de inverter valores e acusar o outro. Mas quem tem essa característica de resolução de conflito com enfrentamento, tem outras marcas. Uma delas está aqui no versículo 27, quando Labão diz assim: por que fugistes ocultamente e me lograste, e nada me fizeste saber, para que eu despedisse você com alegria, com cânticos, com tamboril e com harpa? Veja só, Labão usa de hipocrisia e de mentiras. Quem busca sempre um enfrentamento para a resolução de conflitos tem essa característica, que é a hipocrisia e as mentiras. Veja que durante 20 anos, Labão explorou Jacó, mas quando Jacó vai embora, evitando o conflito, Labão diz assim: Jacó, por que você não me avisou que queria ir embora? Porque se eu soubesse que você queria ir embora, eu ia despedir você, Jacó, com alegria. Eu ia despedir você, Jacó, com cânticos. Eu ia despedir você, Jacó, com tamboris. Eu ia despedir você, Jacó, com harpa. Mentira! Hipocrisia! Porque quem busca sempre um enfrentamento para a resolução de conflitos, inverte valores, acusa o outro, usa de hipocrisia e de mentiras. Mas tem alguma outra marca, que está no versículo 28, quando Labão diz assim a Jacó: e por que não me permitiste beijar os meus filhos e minhas filhas? Nisso, Jacó, procedeste insensatamente. Olha só que interessante. Aquele que anteriormente ou outrora explorava suas filhas, agora ele está dizendo: Jacó, por que você não me permitiu beijar as minhas filhas antes de ir embora? Por que você não me permitiu ter expressões de afeto para com a minha família antes de você ir embora? O que é isso? Que característica é essa de alguém que busca um enfrentamento para a resolução de conflito? Vitimização de sentimentos. Labão, ele começa a se vitimizar os seus sentimentos, ele dizendo: eu amo as minhas filhas, você está roubando a espada das minhas filhas e por causa disso eu não vou poder mais demonstrar afeto para com as minhas filhas. Dentro dessa vitimização de sentimentos, eu quero abrir aqui um parêntese. Quantos de nós não dizíamos outrora que não tínhamos tempo para expressarmos afeto para com a nossa família, com os nossos filhos, com o nosso cônjuge, mas hoje nós estamos juntos, convivendo e tendo uma hiperconvivência dentro de casa, e ao termos essa hiperconvivência, antes nós nos vitimizávamos, dizendo que nós não tínhamos tempo para expressar afeto para com os nossos filhos, para com o nosso cônjuge. Mas hoje, ao termos tempo, nós não o fazemos. E estendo esse parênteses, e não vai aqui nenhum tipo de acusação e crítica, mas quantos hoje, não só da igreja de Nova Vida em Estrela do Norte, mas de todas as igrejas que nós conhecemos, quantos dizem: ah, que saudade da igreja, que saudade do templo, que saudade de cultuar na igreja junto com meus irmãos, quando na verdade isso nada mais é do que uma vitimização de sentimentos. Por quê? Como eu posso sentir falta de algo que eu nunca vivi? Como eu posso sentir falta de algo que eu nunca valorizei? Como eu posso sentir falta de algo que eu nunca experimentei? Fecha parênteses. Veja que dentro dessa resolução de conflitos através do enfrentamento, as pessoas vitimizam seus sentimentos. E quem busca essa resolução de conflitos pelo enfrentamento,
ele faz sempre um paradoxo entre aquilo que diz ou entre aquilo que ele pensa e aquilo que ele sente. Há um paradoxo entre aquilo que ele pensa, ou há uma distância entre aquilo que ele pensa e aquilo que ele sente. Porque Labão está aqui buscando resolver o conflito pelo enfrentamento, e ele vai dizer no versículo 29 assim: e por que não me permitisse beijar os meus filhos e as minhas filhas? Nisso procedeste insensatamente. Versículo 29. Há poder nas minhas mãos para vos fazer mal. Mas o Deus do vosso pai me falou ontem à noite e disse: guarda-te, não fales a Jacó, nem bem, nem mal. O que Labão está dizendo aqui a Jacó? Jacó, há poder em minhas mãos para te fazer mal, para te causar dano. O que Labão está dizendo? Na verdade, o que está habitando o meu pensamento, Jacó, é apertar o teu pescoço. Mas, porque Deus me repreendeu, dizendo para eu não te fazer nem bem nem mal, eu não vou fazer. Mas, na verdade, o que Labão está pensando e sentindo, há uma distância muito grande, há um paradoxo. Na verdade, ele está pensando em apertar o pescoço, ele está pensando em fazer algo danoso a Jacó. O sentimento que ele tem, na verdade, em palavras, é de que ele quer bem. Mas, na verdade, nós entendemos aqui que a vontade mesmo dele era causar dano a Jacó. E quem busca esse enfrentamento para a resolução de conflitos, normalmente, ele faz acusações infundadas. Acusações infundadas, que são acusações sem fundamento, sem fundamentação, sem provas. No versículo 30, ele diz assim: tá bom, Jacó? E se você vai embora, e agora que partiste de vez, porque tem saudade da casa do seu pai, ele vai e acusa e diz no versículo 30, por que me furtastes os meus deuses? Na verdade, não foi Jacó que furtou os deuses de Labão, foi Raquel, sua filha. E o que ela faz? Ela pega uma parte da montaria do seu camelo e debaixo ela esconde os deuses do seu pai, e diz a Bíblia que ela estava no ciclo menstrual, e aí ela senta em cima, ela senta naquela sela do camelo, e quando o seu pai começa a buscar na tenda de Lia, na tenda de Jacó, entra na tenda de Raquel e não encontra, diz que, a Bíblia diz que Jacó ele é acusado pelo seu sogro, faz acusações sem fundamentação. E nós vamos aprender que quem tem essa capacidade de resolver conflito pelo enfrentamento é porque ele desenvolveu uma relação familiar baseada no medo. Baseada no medo. Porque no versículo 31, Jacó então responde para Labão: porque tive medo, pois calculei, não suceda que me tome à força as minhas filhas. Veja que interessante. Quem desenvolve a estratégia de resolução de conflito pelo enfrentamento tem muitas características que nós compartilhamos, mas uma que me chama muita atenção é que essa pessoa é alguém que tem uma relação autocrática e abusiva baseada no medo, baseada no terrorismo. E uma relação familiar baseada no medo, ela não vai desenvolver confiança, ela não vai desenvolver harmonia, ela não vai desenvolver comunhão. Veja que nesse caso Jacó está de inocente. E depois que Labão procura os seus bens e não encontra, o que acontece nessa família? De muito interessante que nós podemos tirar como lição para as nossas famílias. Depois que Labão
entra em todas as tendas, procura e não acha os seus deuses que haviam sido furtados pela sua filha e que ele acusa Jacó de ter roubado. Nós vamos aprender algo interessantíssimo no versículo 36. Depois que Labão procura e não encontra os deuses, olha só o que acontece. Então se irou Jacó e altercou com Labão. E lhe disse: qual é a minha transgressão? Qual é o meu pecado que tão furiosamente me tens perseguido? Havendo apalpado todos os meus utensílios que achastes de todos os utensílios de tua casa, põe-los aqui diante de meus irmãos e de tuas irmãs, para que julguem entre mim e ti. Olha só que interessante, que Jacó, depois disso tudo, ele se ira, e a Bíblia vai dizer que ele altercou com Labão. Jacó altercou com Labão. O que significa altercar? Altercar é uma discussão calorosa. Ele discutiu com seu sogro. Ele se irou. E a gente lembra do apóstolo Paulo: irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Veja que Jacó, ele se irou e ele errou, porque ele produziu na ira. Ele começa irado, ter uma discussão calorosa com o seu sogro. O que nós precisamos aprender aqui como princípio para a nossa família? Dentro das crises, dentro dos conflitos familiares. Esse aqui é um momento de desabafo de Jacó. Nós, como famílias, precisamos ter o nosso momento de desabafo. O que é desabafo? O dicionário vai nos dizer que desabafo é uma franca expressão de sentimentos e pensamentos íntimos. Desabafo é uma expressão de sentimentos e pensamentos íntimos que eu não compartilho com todas as pessoas, mas somente aqueles que são mais chegados. Isso é o desabafo. A gente não desabafa com quem a gente não conhece, com quem a gente não tem intimidade. A gente não expõe os nossos pensamentos em desabafo. A gente não expõe os nossos sentimentos em desabafo para quem a gente não conhece nem tem intimidade. Veja que Jacó aqui está desabafando. Durante 20 anos, Jacó, ele está sendo injustiçado. Durante 20 anos ele está sendo represado, humilhado e aguentando tudo isso calado, acusado pelos cunhados, sendo olhado de maneira diferente pelo seu sogro. E veja que a partir do versículo 38, dentro dessa discussão calorosa, Jacó irado, olha só o que ele diz no versículo 38 ao versículo 41. 20 anos eu estive contigo, e as tuas ovelhas e as tuas cabras nunca perderam as crias. Ele era zeloso no trabalho. E não comi os carneiros de teu rebanho. Jacó tinha direito de comer do fruto do seu trabalho, mas ele não usufrui disso. Veja que ele está botando para fora. Ele diz: nem te apresentei o que era despedaçado pelas feras, sofri o dano. Veja que quando se perdia algum rebanho que era comido por alguma fera, ele tinha que prestar contas ao seu patrão, que era o seu sogro. E para que ele não fosse prejudicado, o que Jacó fazia? Jacó tirava do seu próprio bolso e sofria o dano, ou seja, ele pagava a perca daquele rebanho. Para evitar o conflito, ele pagava do seu próprio bolso. Da minha mão o requerias, tanto o furtado de dia como o de noite, de maneira que eu andava de dia consumido pelo calor, diz o versículo 40, de noite pela geada, e o meu sono me fugia dos olhos. Olha como é que ele está expressando o que ele está vivendo. 20 anos permaneci em tua casa, 14 anos te servi
por tuas 2 filhas e 6 anos por teu rebanho. 10 vezes me mudaste o salário. E aí ele conclui no versículo 42, se não fosse o meu Deus, se não fosse o Deus do meu avô Abraão, se não fosse o Deus do meu pai Isaque, o Senhor, o meu sogro, o meu patrão, teria me deixado sem nada. O que Jacó está fazendo? Jacó está desabafando. Jacó está colocando para fora. Mas qual é o problema? Aqui Jacó está abafando fatos de 20 anos, num único momento. E se antes ele está sendo injustiçado, represado, humilhado e sofrendo tudo isso calado, criando uma amargura, já aqui nesse confronto, nessa discussão calorosa, irado, Jacó, ele descortinando o seu coração, descortinando os seus pensamentos, ele demonstra algo muito interessante, sabe o que é? Que ele permitiu que essa amargura criasse raiz, que ele permitiu que a amargura ela se infiltrasse de tal maneira no seu coração, que ele explodiu. E qual é a lição que nós podemos tirar aqui nesse ponto, irmãos? Explodir por qualquer motivo é péssimo e é ruim. Explodir por qualquer motivo é ruim. Mas represar pensamentos e sentimentos durante muito tempo é extremamente perigoso. Veja que explodir por qualquer motivo, isso é péssimo. Isso é falta de domínio próprio. Agora, represar pensamentos e sentimentos durante muito tempo, isso é extremamente perigoso. E o que nós precisamos aprender dentro desse contexto familiar? Nós precisamos aprender a trabalhar os extremos, ou seja, precisamos aprender o equilíbrio. Precisamos aprender o equilíbrio, porque existem horas que nós precisamos desabafar, que é a expressão dos nossos pensamentos e sentimentos mais íntimos. Agora, isso precisa ser feito em doses homeopáticas. Isso precisa ser feito em doses homeopáticas. Sabe por quê? Porque se não for em doses homeopáticas, a gente mata o paciente, a gente mata a nossa família de overdose. E isso é muito significativo para o tempo que nós estamos vivendo, onde o índice de problemas familiares aumentaram gradativamente. O índice de agressão às mulheres aumentou absurdamente. O índice de divórcio aumentou muito. Por quê? Talvez, isso é uma conjectura, isso é uma possibilidade, talvez muitos cônjuges que não separavam tempo para que em doses homeopáticas fossem discutindo as suas questões, os seus problemas, os seus conflitos, foram deixando esses conflitos, assim como Jacó, acumularem ao longo do tempo, e agora, numa hiperconvivência, eles discutem não assuntos do ontem, não assuntos da semana passada, não assuntos do mês passado, mas eles estão discutindo simbolicamente assuntos de 20 anos atrás. Veja que interessante. Agora, no meio dessa situação, no meio dessa crise familiar estabelecida, aparentemente insolúvel, Deus vai ministrar a restauração nessa família. Deus, independente do momento que você esteja vivendo na sua casa, independente da crise, da dificuldade, da adversidade que você esteja vivendo na sua casa, ainda que aos olhos humanos seja insondável, seja impossível você solucionar esse problema, quero te dizer que Deus tem poder, Deus tem autoridade para mudar a situação da sua casa e da sua família. Deus usou esse momento, esse contexto que aparentemente não tinha solução e ministrou restauração nessa família. Mas o que foi usado para que a restauração chegasse a essa família?
Bom, a gente olha para o versículo 43, depois desse conflito, depois desse desabafo, depois dessa expressão de sentimento, de pensamento, mas de maneira irada e insensata, no versículo 43 diz assim: a aliança entre Labão e Jacó. Então respondeu Labão a Jacó: as minhas filhas são minhas filhas, os meus filhos, os filhos são os meus filhos, os rebanhos são os meus rebanhos, e tudo que vês é meu. Que posso fazer hoje a estas minhas filhas ou aos filhos que elas deram à luz? Veja que Labão também começa a desabafar. Olha, essas filhas são minhas filhas, esses filhos são os meus filhos, esses rebanhos são os meus rebanhos. O que foi usado para essa restauração? Primeiro aspecto, a habilidade na comunicação. Porque ao Jacó desabafar pensamentos e sentimentos, veja que Labão, ele começa a interagir, ele começa a expor também aquilo que está no coração dele. E qual é a reação de Jacó? Jacó fica em silêncio, Jacó não rebate, Jacó não faz a réplica, ele fica em silêncio. E o que nós precisamos aprender? Qual a estratégia que Deus quer usar para a restauração na nossa família? Talvez numa crise familiar que nós estejamos vivendo. Habilidade na comunicação. E uma das habilidades, sabe qual é? Silêncio. Silêncio é uma habilidade na comunicação? É. Silêncio. Enquanto o outro estiver no seu momento de desabafo, se cale. Enquanto o outro estiver desabafando, se cale. Deixe o outro falar, sabe por quê? Porque o falar é terapêutico. Mas além de ser terapêutico, quando eu me calo e só ouço, além de ser terapêutico, isso também é bíblico. Provérbios 15, versículo 1 diz: a resposta branda, desvia o furor. A resposta branda, ela desvia o furor, mas a palavra dura suscita ira. Veja, o outro está desabafando, e se eu só ouço, ou no momento em que eu falo de maneira branda, isso acalma os ânimos. Agora, se eu rebato com a palavra dura, isso suscita ira. O apóstolo Tiago, ele diz: seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. O segredo para a restauração da nossa família, o segredo do sucesso na comunicação familiar é saber ouvir e ser brando em nossas respostas. Saber ouvir e ser brando em nossas respostas. Veja que a segunda característica que Deus vai usar para a restauração, além da habilidade na comunicação, é uma aliança. Porque no versículo 44 diz, Labão diz assim ao seu genro Jacó: vem. Veja que parece que muda totalmente. Ele está desabafando, mas porque Jacó ele não faz a réplica. Olha como é que Labão já muda, como é que a palavra branda, ela acalma os ânimos. E aí Labão diz no versículo 44, vem, pois, e façamos aliança, eu e tu, que sirva de testemunho entre mim e entre ti. E diz o versículo 45, então Jacó tomou uma pedra e erigiu por coluna, e disse a seus irmãos, ajuntai pedras, e tomaram pedras e fizeram um montão ao lado do qual comeram. Uma aliança entre Labão e Jacó, e essas pedras, nada mais, nada menos, é como se fosse algo simbólico de uma aliança na presença de Deus. É uma aliança entre Jacó e Labão, mas diante de Deus. E a palavra de Deus nos ensina dizendo, andarão dois juntos, se não houver entre eles aliança, acordo. Não é, diácono Leandro? Casados para sempre. Andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo. Veja que é a habilidade na comunicação para que Deus ministre a restauração. É uma aliança entre as pessoas na presença de Deus e tudo isso em comunhão.
Veja que eles fazem uma aliança, eles juntam pedras, aliança um com o outro diante de Deus, e no versículo 46, no final, diz que eles comeram juntos. Comunhão. O que a gente aprende aqui? O momento da mesa, como diz Deuteronômio 6, inculca o seu filho, inculca no seu filho, quando você estiver assentado em casa, e esse assentar em casa tem a simbologia de a mesa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te, a importância de nós estarmos nesse tempo em que nós estamos numa hiperconvivência em família, reestabelecermos a importância de nos assentarmos à mesa. Por que a mesa é importante? Porque é na mesa que nós estabelecemos pontes de comunicação e de contato. Veja que eles fazem aliança um com o outro diante de Deus, e tudo isso em comunhão, comendo juntos, mas também estabelecendo limites. Veja que no versículo 49 diz assim: vigie o Senhor entre mim e ti, e não nos julgue quando estivermos separados um do outro. Se maltratardes as minhas filhas e tomardes outras mulheres além delas, não estando ninguém conosco, atenta que Deus é testemunha entre mim e ti. Vigie o Senhor entre mim e ti, e julgue quando estivermos separados uns dos outros. Separados, o que é isso? Nada mais é do que estabelecimento de limites. Da nossa família nuclear para a nossa família estendida, nós precisamos estabelecer limites, estabelecer fronteiras. E Deus usa de maneira muito clara o estabelecimento de limites para restaurar esse convívio familiar. Porque as nossas fronteiras, ou os nossos limites familiares, eles podem ser nítidos, eles podem ser rígidos, ou eles podem ser difusos. Nitidez tem a ver com clareza, nós sabemos até onde nós podemos chegar. Agora, rígido é quando não tem algo estabelecido. É muito rígido, eu não sei até onde eu posso ir, ou você não estabelece. Agora, difuso é quando é confuso. É muito confuso. Eu não sei quando eu posso entrar, eu não sei quando eu posso sair. E talvez essa fosse uma característica dessas famílias, em que não haviam fronteiras ou limites estabelecidos. Talvez essas fronteiras fossem difusas. E aqui há uma nitidez no estabelecimento das fronteiras, para que eles vivessem harmoniosamente. E veja que depois que isso tudo é estabelecido, algo muito interessante acontece. No versículo 50, que eu já li, diz assim: se maltratares as minhas filhas e tomares outras mulheres além delas, não estando ninguém conosco, atente que Deus é testemunha entre mim e ti. Olha só o que acontece dentro dessa restauração familiar, quando eles estabelecem uma comunicação saudável, fazem aliança um com o outro diante de Deus, em comunhão, estabelecendo limites. Antes, se Labão era um pai autoritário e que abusava das suas filhas, explorava as suas filhas e também o seu próprio genro Jacó, aqui no versículo 50, agora, de autoritário e explorador, Labão passa a ser um pai cuidadoso, um sogro preocupado e um avô dedicado. Olha só o que acontece depois dessa restauração, versículos 51 e 52, disse mais Labão a Jacó: eis aqui este montão e esta coluna que levantei entre mim e ti, seja o montão testemunha e seja a coluna testemunha de que para mal não passarei o montão para lá, e tu não passarás o montão e a coluna para cá. O que acontece? Se antes eles procuravam um enfrentamento, se Labão procurava um enfrentamento para a resolução de conflitos, o que acontece aqui? Agora Labão, ele diz: tudo bem, você vai viver lá na terra do seu pai e eu vou viver aqui harmoniosamente. Ou seja, nós vamos viver em paz.
Veja só o que acontece depois que tudo isso é estabelecido. Há uma reconciliação na família, no versículo 54. Antes odiado pelos cunhados, agora ele chama os cunhados de irmãos. Mas no versículo 55 diz assim: tendo-se levantado Labão pela madrugada, beijou seus filhos e suas filhas e os abençoou. E, partindo, voltou para a sua casa. Se antes Labão era alguém que não tinha nenhum tipo de expressão de afeto, de amor, de carinho para com as suas filhas, agora restaurado, ele beija, ele abraça, ele tem expressões de afeto e carinho para com as suas filhas, para com os seus filhos, para com os seus netos, e tudo isso de maneira sincera. E eu quero terminar nessa noite, irmãos, depois dessa restauração familiar, dentro dessa saga, dentro dessa história, dentro desse contexto da família de Jacó junto com seu sogro, quero te dizer que é nessa volta para casa, por isso esse é o nosso tema, de volta para casa. É nessa volta para casa que Jacó, ele vai ter um encontro pessoal, um encontro individual com o Senhor. Se antes ele orava dizendo: o Deus do meu avô Abraão, o Deus do meu pai Isaque, porque Jacó até então não havia experimentado uma experiência real com o Senhor. Até então, o Deus que o Jacó conhecia era o Deus de Abraão, seu avô, e era o Deus de Isaque, seu pai, Gênesis 28, 13. E foi depois dessa volta para casa que Jacó teve um encontro que mudou a sua história, que está aqui em Gênesis 32. Depois você lê em casa, no Val de Jaboque, onde ele luta com um anjo, onde ele é marcado fisicamente, mas também espiritualmente, onde ele levanta um altar e chama aquele lugar de Peniel, porque ele disse: vi Deus face a face e a minha vida foi salva. Foi voltando para casa que Jacó teve uma experiência pessoal com Deus. O que nós precisamos aprender com essa história? É nesse tempo em que nós estamos sendo empurrados, assim como Jacó, por orientação do próprio Deus, diz: volta para a casa do seu pai. É nessa volta, no nosso isolamento social, é nessa volta no nosso confinamento, é nessa volta na quarentena que nós estamos vivendo, na volta para casa, que Deus quer proporcionar a mim, que Deus quer proporcionar a você um encontro real que vai transformar a mim e a sua vida. É isso que Deus quer ministrar. O meu desejo é que nessa volta para casa, eu e você tenhamos um encontro pessoal com Deus, e esse encontro pessoal com Deus transforme a nossa vida em nome de Jesus. Assim como Jacó teve o seu nome transformado, assim como Jacó deixou de ser chamado de enganador, de usurpador, e passou a se chamar Israel, porque ele lutou como um príncipe e prevaleceu, porque ele foi marcado pela presença do Senhor, porque ele foi influenciado pela presença de Deus. Que nessa volta para casa, eu e você, que nós de maneira individual sejamos marcados pela presença de Deus, que nós possamos viver experiências que nós nunca vivemos nessa volta para nossa casa. Que você possa botar a mão no seu coração, que você possa fechar os seus olhos nesse momento, para que nós possamos orar ao nosso Deus, para que nós possamos interceder, clamar a esse Deus vivo, a esse Deus poderoso, na certeza de que nessa volta para nossa casa, nessa volta em obediência, Deus irá ministrar estratégias para restaurar a nossa família, estratégias de compartilhamento de decisões, de buscarmos a
apoio dos nossos cônjuges, que sejamos mais prudentes, evitando o conflito, separando tempo para expressar os nossos pensamentos, separando tempo para expressar os nossos sentimentos, que nós, em nome de Jesus, como família, possamos viver um tempo de restauração na nossa casa, vivamos um tempo de renovo nos nossos relacionamentos familiares, e o que Deus vai usar vai ser as estratégias da comunicação, que nós possamos, como cônjuges, como famílias do Senhor, firmarmos aliança uns com os outros na presença do nosso Deus, que nós possamos valorizar o nosso tempo de comunhão, assentado à mesa, ministrando princípios importantes ao coração dos nossos filhos, do nosso cônjuge, no estabelecimento dos limites, na certeza, Senhor, de que nessa volta para casa, nós, como indivíduos também, teremos uma experiência sobrenatural com o nosso Deus. Nós estamos aqui com o pastor Moisés e nós vamos juntos orar e clamar ao Deus pela nossa casa, pela nossa família, em nome de Jesus. Pai querido, nós te pedimos, ó Pai, amém, nesse momento, Senhor, pelas famílias que estão assistindo, meu Pai, este culto, estão agora recebendo a bênção, recebendo a oração, e pedimos a Ti, Senhor, que vai de encontro agora às necessidades de cada família, Senhor. Assim como a Tua palavra foi pregada, Senhor, e Tu orientaste a família de Jacó, Senhor, e houve a bênção no final. Assim nós te pedimos, ó Pai, que haja a mesma coisa em cada lar, Senhor, que haja harmonia, que haja unidade, que cada um possa ter sabedoria, Senhor, para vencer esse momento conflituoso, esse momento de aflição, Senhor, que as famílias possam estar mais unidas, Senhor, considerando a Sua palavra, considerando, Senhor Jesus, os Teus mandamentos, Senhor, mantendo de pé, Senhor Jesus, o amor, amém, Senhor, a compreensão. É isso que nós queremos declarar, Senhor, sobre cada família, Senhor. Repreendemos a confusão, repreendemos, Senhor, todo espírito de discórdia, repreendemos, Senhor, todo sentimento negativo que tenta dominar esta família, meu Pai. E nós declaramos a vitória, nós declaramos o milagre, nós declaramos, Senhor, uma fé fortalecida, declaramos, ó Pai, uma família vivificada, Senhor, aleluia, para enfrentar esses momentos que estamos passando, Senhor. E o melhor, meu Pai querido, é que a vitória virá e chegará no momento exato, aleluia, Senhor, em que nós poderemos cantar, Senhor Jesus, com alegria, que nós somos mais que vencedores em Ti, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Glorificamos ao Senhor por mais essa oportunidade de estarmos juntos. E como nós temos dito, se você precisa de ajuda, entre em contato conosco pelo nosso telefone, pelo chat do nosso vídeo, e que você possa, se está nos assistindo, você não é inscrito no nosso canal ainda, se inscreva no nosso canal. E como diz aí a juventude, dê um like aí no nosso vídeo, compartilhe esse vídeo com os seus amigos, nos acompanhando não só no YouTube, Igreja de Nova Vida Estrela do Norte, mas também nos nossos canais no Facebook, no Instagram, no nosso site, e que o Senhor possa nos abençoar, que o Senhor possa nos guardar e que você tenha uma noite próspera e abençoada em família. É a oração que nós ministramos e a ministramos, Senhor, e fazemos isso em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Uma boa noite, irmãos, que Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus. Amém. Me leva pra casa, eu quero voltar, pois longe de Ti não é o meu lugar. Eu corro depressa pra Te encontrar, de braços abertos, como alguém que esqueceu. Me leva pra casa,